Hoje eu vou compartilhar contigo todos os itens que eu utilizo nesse aquário, desde a parte de equipamentos, passando por itens como química, tipos de ração, testes e algumas ferramentas. Então, configuração básica dele é um aquário de 36 litros, ou seja, ele tem aqui 40 centímetros por 30 por 30 e eu tô com mais ou menos 30 litros de água real aqui dentro, por causa que o substrato ocupa espaço, né? Então, começando pelo coração do aquário, vamos dizer assim, o que eu estou utilizando? Antes disso, só deixa eu falar a quantidade de fauna, né? E tipo de fauna que tenho, porque é importante até para tu ver a relação dos itens e equipamentos que eu estou utilizando com a configuração de fauna. Eu tenho 10 paulistinha, um colis azul, 4 limpa-vidro e 9 camarão fantasma. Essa é basicamente a fauna, tá? Tem 36 litros, 30 real, porém eu estou utilizando o filtro HBL 802. Muitos que acompanham aí já sabem que praticamente eu só uso esse filtro, né? É um filtro super dimensionado para esse aquário, sim. Cara, mas não tem problema, já vou explicar por quê. HBL 802 é um filtro de 500 litros hora, né? E é legal que assim, ele tem uma capacidade de alocação de mídia muito grande. No outro aquário de 96 eu também utilizo esse filtro e eu optei por utilizar nesse aquário de 30 litros também esse filtro porque, sendo que ele é um filtro excelente, um dos melhores filtros que eu já tive, é um filtro que futuramente eu posso utilizar em outras montagens, né? Então, eu poderia, por exemplo, um aquário de 30 litros, usar um ring 1zinho ali de 250 litros hora e aqui ia dar super certo. Agora, não tem problema, por exemplo, tu utilizar um filtro com uma capacidade superior, porque tu não vai ter desvantagens, na verdade. E na questão, de, por exemplo, de vazão, 500 litros hora, beleza, tá um pouco acima do, entre aspas, recomendado. Cara, mas tu tem a possibilidade de aumentar ou diminuir a vazão. Isso para que os teus peixes não ficarem ali se estressando na correnteza, né? Tu não vai deixar um vórtice ali dentro do teu aquário fazendo com que os teus peixes fiquem estressados. Então, a vantagem é que eu tenho uma quantidade muito grande de alocação de mídia mecânica, que garante cristalinidade da água, né? Partículas que não ficam em suspensão, e também a parte de mídias biológicas. Eu não utilizo filtragem química, tá? Não uso carvão ativado, não uso purigen. Então aqui eu dentro desse filtro tenho só mídias mecânicas, que é uma manta geotêxtil. É tipo uma manta geotêxtil, tem um outro nome, tá? Que tá... Tudo que eu tô falando aqui, de itens que eu vou mostrar, tá no primeiro comentário aqui embaixo que tá fixado. Lá tem um link. Tudo que tu vê aqui, tu pode verificar e se quiser também adquirir aí pro teu aquário. Então, se tu tiver dúvida assim, como é que é a configuração desse filtro, ou o preço de alguma coisa, vai no primeiro comentário que está fixado, que lá tem link com todos os itens. Então, a capacidade de alocação de mídia aqui é muito grande, então tem a possibilidade de ter uma biologia assim, o que acontece? Se tu tiver um filtro muito grande no teu aquário, super dimensionado, não quer dizer que o teu filtro ele vai estar lotado de biologia, vai estar lotado de bactéria. O que vai acontecer é que tu tem uma maior possibilidade conforme a demanda que o teu aquário pedir. Então, se eu aumentar a carga orgânica e eu precisar aumentar a minha colônia de bactérias, eu tenho espaço para isso. Não quer dizer que todas as mídias vão estar super lotadas, entendeu? Então, tu tem uma maior possibilidade. Tu não tem desvantagem, na verdade. A desvantagem é se tu tiver um filtro menor, né, pequeno, com pouca alocação de mídia e tudo mais. Nesse caso aqui, não tem desvantagem alguma. Vazão eu deixo ali bem baixa, praticamente bem baixa não, eu deixo no mínimo, né? E filtragem mecânica e filtragem biológica. Basicamente isso. Então, HBL 802 da Samsung. O filtro não gasta praticamente nada, isso aqui é irrisório. Muita gente pergunta, quanto eu gasto para manter um aquário, por exemplo, de 30 litros? Cara, o gasto mensal de um aquário como esse é ridículo, ridículo. Vai gastar mais no inverno, né, se tiver dias recorrentes e frios, na questão do aquecedor, que também é uma potência baixa que a gente já vai ver ele, tá? Mas, por exemplo, um filtro, 6 watts, cara, isso aí são
Cara, se der R$ 5, eu acho que é muito. Nem sei se chega a isso no mês. Quem tiver tempo aí faz o cálculo e bota nos comentários. Então a HBL 802 é o filtro intermediário desse modelo, né? A gente tem 801, 802 e 803. Todos são 500 litros hora. Porém, o que vai diferenciar o tamanho aqui desse copo, onde tem a capacidade de botar mais ou menos mídias. Então, esse aqui é o intermediário. Tu tem o HBL 803, por exemplo, que tem uma litragem maior, que eu não vou lembrar. Deixa eu até ver se tem aqui nessa caixa. Acho que não vai ter especificado aqui. Não vai ter aqui. Mas eu vou deixar ali no primeiro link, no primeiro comentário fixado, tem um link onde tu pode ver os demais, né, 801 e 803, para saber qual que é a litragem, né, interna. Então o filtro é esse aqui. Iluminação, eu estou usando da Soma S400. Por que eu resolvi utilizar essa? Porque eu já utilizo no outro aquário e eu observei que essa luminária, além de ela dar conta, ela fazer com que as plantas cresçam bastante, né? Ela tem, deixa eu te mostrar aqui, 54 LEDs brancos, 10 azuis, 10 verdes e 10 vermelhos. Por que é interessante, por exemplo, ter uma luminária que tem essa capacidade de fornecer luz azul, verde e vermelha? É que as cores dos peixes e das plantas ficam mais destacados. Isso não necessariamente tem a ver com o comprimento de onda X, Y, Z que vai fazer com que as plantas cresçam mais ou menos. Não, se isso pegar uma luminária para aquário só com luz branca, vai funcionar igual. Mas eu gostei porque ela é uma luminária muito bem feita, né? O material, o acabamento é muito bem feito, fez com que minhas plantas crescessem muito bem nos outros aquários, então eu resolvi utilizar nesse aqui. É uma luminária que tem 18 watts, tá? É uma luminária relativamente forte para esse aquário aqui, tá? Ela é um pouquinho mais cara do que algumas luminárias mais xing-ling do que essas, né? Tem luminárias muito mais simples. Eu tenho até no aquário cubo de 18 litros, o preço é 2 vezes mais barato, na verdade. Essa aqui é uma luminária um pouquinho carinha, assim, para uma luminária para um aquário low-tech, mas é uma luminária muito boa. E o que acontece? Eu não sei quantos lumens tem essa luminária. Tá? Muita gente vai me perguntar, muita gente pergunta também nas caixinhas de pergunta lá no Instagram. Cara, sinceramente, eu acho que tu não precisa se apegar tanto nessa questão de lumens, tá? O lance da iluminação é tu ir observando como que está o andamento do teu aquário, como está o crescimento das tuas plantas, como é que está também aqui, ó, o desenvolvimento de algas, e tu ir testando o fotoperíodo. Eu acredito na prática, né, vendo na prática, que o fotoperíodo é mais importante do que tu ficar se prendendo a lumens, a quantidade de lumens, que é a unidade de medida de luz, né? Hoje em dia, assim, se tu procurar uma luminária que é feita para aquário como essa, ela, por exemplo, nenhum local informa, né, a Soma informa quantos lumens tem a luminária, entende? Então ela só mostra a potência mesmo dos 8 watts, que também não quer dizer muita coisa, porque isso pode mudar de luminária para luminária. É igual aquele lance, sabe aquelas lâmpadas incandescentes antigas? Tu pega uma lâmpada daquela lá, é 100 watts. Só que a maior parte dessa potência dos 100 watts ela é transformada em calor, né? 5%, na verdade, é transformada em luz, ou seja, é uma lâmpada muito ineficiente na produção de luz. Ela é muito eficiente na produção de calor, tanto que é utilizada para esquentar os pintinhos ali, né? Recém-nascido, né? Então, tu se apegar também só aos watts não vai adiantar muita coisa, porque tudo vai depender da eficiência dos LEDs, né? Se com aquela quantidade de potência emite mais ou menos luz. Então, normalmente, assim, eu escolho uma luminária própria para aquário. A Soma é uma empresa que produz luminárias próprias para aquário. E eu vou dosando o fotoperíodo. Por exemplo,
Tá, esse aquário aqui é um caso à parte, tá? Porque como ele faz parte do curso Aquarismo Descomplicado, eu estou utilizando ele para gravar o curso Aquarismo Descomplicado, então eu estou fazendo coisas para mostrar no curso, para ter conteúdo. Por exemplo, hoje eu estou deixando essa luminária ligada 12 horas por dia, é uma coisa que eu não faço. Mas por que eu estou precisando fazer isso? Porque eu preciso desenvolver algas nesse aquário para que depois eu mostre as algas aparecendo e depois eu consiga retirar essas algas e mostrar todo o procedimento de retirada de algas, né? Então, não é uma coisa que eu faço sempre. O que eu faço normalmente? Coloquei a iluminação no meu aquário. Eu começo colocando apenas 4 horas por dia de luz, né? Levando em consideração que eu tenho plantas, tá? Se tu não tem plantas, é o que eu sempre falo, nem luminária tu precisa ter. Tu só precisa fornecer um fotoperíodo para os teus peixes. Por exemplo, tem uma janela que tenha luz natural e tu consegue produzir um fotoperíodo, né, um momento de luz, um momento de escuridão para os teus peixes. Show de bola, tu não precisa ter, não é obrigatório ter uma luminária. Agora, quando tu tem planta, sim, é muito interessante ter uma luminária porque tu tem controle sobre fotoperíodo e intensidade, tá? Então, normalmente, quando eu recém-monto o aquário, eu coloco 4, 5 horas de algas ou não. E aí, conforme o desenvolvimento, eu vejo se eu consigo manter esse tempo ou preciso aumentar esse tempo. Então, por exemplo, tu pode ter uma luminária assim extremamente potente, forte, com quantidade de lúmenes lá em cima, e tu pode deixar, por exemplo, 1 hora por dia. Ou tu pode ter uma luminária mais forte, mais fraca, e deixar o fotoperíodo por mais tempo. Então tudo tu pode jogar entre intensidade e tempo. Claro que esse exemplo foi muito extremo, né? Tu não vai deixar 1 hora por dia porque existe um tempo mínimo ali, 4, 5 horas, para que as plantas consigam fazer a fotossíntese, né? O teu desenvolvimento. Mas tu consegue fazer essa jogada, entendeu? Se tu vê que, por exemplo, aqui nesse meu caso, a minha luminária é muito forte, eu posso deixar menos tempo, né, para que eu não exponha o meu aquário a muita luz, né? Até as próprias plantas, se tu manter o teu aquário numa intensidade de luz muito alta e num fotoperíodo muito grande, vai fazer com que as plantas elas não se desenvolvam também. E, consequentemente, as algas vão aparecer. Então, eu acredito que tu deve se apegar mais ao fotoperíodo do que os lumens. Então, isso levando em consideração que tu escolheu uma luminária própria para aquário, tá? Vamos lá. Iluminação, aquecedor com termostato. Esse aqui é um Q3 da Roxen de 50 watts, tá? Esse aquário tem 30 litros. O que eu sempre falo? Se tu mora em um local mais quente, norte, nordeste, é interessante ter sempre um aquecedor com termostato, porque variações de temperatura durante o dia sempre acontecem. Se tu pegar teu celular agora, sei lá, tu está em Fortaleza, dá uma observada se durante o dia não é mais quente, lá pelas 3 da madrugada não é um pouco menos quente, existe variação. E essa variação vai ser sentida por aquários de menor litragem, então é importante ter um aquecedor com termostato. Nesses casos, tu mora em um local onde tem uma temperatura mais estável, é interessante tu ter 1 watt de potência de aquecedor, né, por litro, ou seja, um aquário de 30 litros, tu tem que ter um aquecedor ali de 30 watts. Aqui onde eu moro no Rio Grande do Sul, cara, tem momentos do ano ali, algumas semanas, alguns dias que dá uns frios bem extremos, assim, então falando assim de 12 graus na rua. Se tua casa é muito gelada, isso é muito comum acontecer aqui, né? A gente não tem sistema de calefação aqui no Brasil, é muito difícil, né? Então a casa fica fria. Então é interessante ter 2 watts por litro. Então, por exemplo, um aquário como esse aqui, que é de 30 litros reais, né? A água ali, tirando ali a parte do substrato, que comeu um pouco, é 60 watts, para que dê conta, sabe? Porque o ambiente pode ficar muito gelado e o teu aquecedor, se for uma potência mais baixa, pode ficar sempre ligado, lutando para conseguir manter a temperatura. Por que eu resolvi utilizar um de 50 watts? Porque logo quando eu me mudei para cá, hoje eu moro em apartamento, né, eu observei que
segura bastante calor aqui no inverno. Então eu até coloquei um termômetro que eu gosto de ficar acompanhando, né, para ver a diferença da rua e dentro aqui. Então, por exemplo, dias aí que tá 9, 10 graus na rua, eu já observei, tá 19, 20, 22 aqui dentro. Então dá uma diferença muito grande. Se eu fechar tudo, mantém bastante o calor. Então eu consegui, né, me dar o luxo, vamos dizer assim, de utilizar um aquecedor um pouco menos potente, de 50 watts, e ele está conseguindo manter certinho a temperatura. Deu uns dias bem frios aqui, né? De 25 graus eu estou mantendo esse aquário aqui, tá? Então, tudo vai depender daí como é que tá na tua região. Se está muito frio, se a tua casa é muito fria também, ou se tu mora numa região mais quente, né? Aí tu também pode se dar o luxo, vamos dizer assim, de utilizar um termostato, um aquecedor com termostato com menor potência. Esse foi o terceiro item. Vamos lá. Uma coisa bem legal. Aqui também eu estou utilizando, ó, esponja magnética. Então, cara, isso aqui é interessante porque tu não precisa pegar um dia para limpar o vidro do teu aquário, meter a mão na água e ficar mexendo lá por dentro e tudo mais. Então tu vem aqui um dia sim, um dia não, dá uma passadinha aqui, ó, movimentos circulares, qualquer tipo de alguinha ou qualquer tipo de sujeira que tenha grudado ou esteja se formando dentro do teu vidro, tu consegue tirar facilmente. Então isso é muito interessante, cara. Eu gostei muito desse produto, que ele é bem pequenininho, né? Tá tudo aqui no primeiro comentário que tá fixado, tá? Porque praticamente eu não preciso limpar o vidro, por exemplo, nos dias da manutenção de TPA. O vidro tá basicamente sempre limpo. Então isso aqui é uma mão na roda, não precisa ficar ali, né, metendo a mão no aquário, e assusta menos os peixes também, né? Então eu gosto bastante desse item, estou usando nos aquários agora. Então, o que mais? Para fazer a retirada de cloro, chloramina, metais pesados, o Prime como sempre, né? Isso aí é de praxe. Ainda não comecei, tá? Mas todos os meus aquários que eu utilizo plantas, eu utilizo o macro e o micro Demebreda, né? Fertilizante líquido. Eu não comecei a utilizar ainda nesse aqui, mas depois eu vou. Só vou parar de fazer esses testes, essas mirabolâncias, né, para os vídeos, e depois que eu parar, deixar sem algas e tudo mais, eu vou começar a adicionar bem pouco, tá? O que eu faço normalmente? Eu coloco normalmente 50% menos, a quantidade de fertilizante, eu coloco 50% menos do que o fabricante recomenda. Porque eu vou observando. Então, por exemplo, aqui está dizendo para colocar 1 gota por litro. Então eu deveria colocar 30 gotas do micro e do macro. O que eu faço é colocar 15. E eu vou observando o desenvolvimento das plantas. Porque isso garante que eu não faça com que sobre, né, nutrientes aqui nessa água e as algas venham a começar a se desenvolver muito, tá? Claro que eu poderia, por exemplo, colocar agora para aumentar a quantidade de algas aqui para os vídeos mais rápido, mas o que acontece? Tu pode perder a mão, então tudo dentro do aquário tem que ser feito bem devagar, né, para não dar problema. E alimentação, né, eu estou usando 3 tipos de alimentação, tá? A alimentação principal que eu dou todo dia, 1 vez ao dia apenas, tá? Essa aqui, Astacolor da Tropical. Então eu dou uma quantidade ali para ser comida em 1 minuto, cara. 1 minuto. Comeu, eu estou observando que todos comeram, caiu um pouquinho lá no substrato, é isso. Não dou mais do que isso de comida para eles. Aí eu tenho aqui uma que eu dou umas 3 vezes na semana, que é a espirulina, que é uma ração 100% vegetal, né? Principalmente para os limpa-vidros. Os limpa-vidros são peixes herbívoros. Eles preferem alimentos de origem vegetal. Então, de vez em quando, eu venho, solto aqui, cai alguns lá no substrato e é uma alimentação à parte, né? Não só eles comem, né? Todos dentro do aquário, porque são... E, para finalizar na parte de ração, essa Button, ração de fundo, também para limpa-vidro. Por que eu dou tanta ênfase no limpa-vidro? Que é uma coisa que muita gente reclama também, que
o limpa-vidro é um peixe difícil de manter e morre. Cara, o que acontece é uma questão de alimentação, eu já observei isso. Tem até um vídeo no canal que eu falo especificamente sobre isso. O limpa-vidro, eu vou ter a ração aqui, vou te mostrar. Eu vou dar ração. Ó, coloquei aqui, ó, já foi os paulistinha bem louco, ó. E eles vão tentar comer a maior quantidade de ração que eles conseguirem. E cai pouco lá no fundo, tá? E o que acontece? Limpa-vidro prefere comer alga, prefere comer alimentos de origem vegetal. Eles até comem essa ração, mas não é preferência. Então, só para tu ter uma ideia, levando em consideração essa ração, vai cair só um pouquinho lá no fundo. E por quê? Porque os peixes, os menores, eles comem muito mais rápido. Então sobra pouco para o limpa-vidro. Então é importante tu ter algumas rações diferentes para que eles consigam comer. E principalmente essa aqui, ó, que é a Button de fundo, eu costumo fazer o seguinte. Quando eu desligo a luminária do aquário, eu espero mais ou menos 1 hora, tá? Deixo o ambiente escuro, espero os peixes ficarem todos, né, letárgicos. Já percebeu quando desliga a luz, eles ficam até sem cor, ficam tudo, né, paradinho como se estivesse dormindo. É um tipo de sono, né, diferente do nosso sono. Então, quando eles estão todos quietinhos, os limpa-vidro, eles são mais noturnos, eles começam a raspar ali a alga na pedra, tudo mais, ficam mais ativo. Eu venho aqui e coloco 1 ou 2 raçõezinhas de fundo, e essa ração cai, e os outros peixes não roubam, né, a ração que é para ser dos limpa-vidro. Então eles podem comer de boa, entende? Então, se eu deixar essa ração, se eu colocar agora, vai lá o colisa, vai os camarão, vai todos os peixes comer essa ração e não sobra nada para os limpa-vidro. Então, esse procedimento é importante para que tu garanta que a alimentação dos limpa-vidros esteja em dia. Aí eles não vão morrer. A maior causa de morte limpa-vidro é uma alimentação inadequada. Eles morrem praticamente desnutridos. Então, fica atento a isso. Teste é aquele basicão, né, cara? Eu tenho aqui, deixa eu puxar o basicão aqui. Principalmente na questão de ciclagem, tá? Amônia e nitrito. Depois que cicla o teu aquário, tu vai fazer de vez em quando. Tu não vai ficar fazendo toda semana teste de amônia e nitrito, ainda mais que tu não está adicionando peixe, não está fazendo nada mirabolante. O teu aquário tu consegue observar que ele vai ficando estável, ele vai ficando equilibrado com o tempo. Tu não vai ficar o tempo todo fazendo teste de amônia e nitrito, tá? Também dureza total, dureza de carbonatos, 2 que muita gente negligencia, né? Para ver a quantidade de minerais dentro da água, e também de carbonatos. Isso aqui é importante porque tu garante que teu pH não fique oscilando, né? Porque ele vai funcionar como se fosse uma esponja, né? Quanto mais hidrogênio tu tiver dentro do teu aquário, mais ácida é a água, né? E o hidrogênio é formado por material de decomposição, basicamente a gente pode dizer isso. Só que para não ficar oscilando o pH, eu preciso de uma quantidade de carbonato que vai funcionar dentro do aquário, né? Que vai funcionar como se fosse uma esponja. Vai aumentando a quantidade de hidrogênio, ou seja, vai acidificando a água do meu aquário, mas eu tenho uma esponjinha que é o KH que vai roubando, então eu consigo manter o meu pH sempre estável. Isso tem uma aula bem específica no curso Aquarismo Descomplicado, que eu estou finalizando, está bem no finalzinho. Muito importante essa aula, que muito dos problemas que tu tem hoje no teu aquário, muita morte de peixe, por negligenciar, na verdade, o KH e principalmente o GH. Que, na verdade, eu posso até dizer que o GH mata mais peixe, mata mais planta, né, faz com que as plantas não se desenvolvam do que o pH propriamente dito. Então, basicamente, são esses os itens que eu estou utilizando nesse aquário. E se tu se interessou por algum item, quer saber preço, quer saber configuração e tudo mais, vai no primeiro comentário fixado e lá todos os itens estão disponíveis. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa teu like. Se não te ajudou, pode deixar um dislike, não tem problema algum. E até o próximo vídeo.